Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato, da Academia Brasileira de Omaha, para mais uma análise de mão semanal. E a pergunta de hoje é: você sabe jogar SPRs baixos? Isso acontece muito em situações de 3-bet pot ou 4-bet pot, né? Claro que pode ter em single raise de pot também, quando os stacks estão mais curtos, mas geralmente são cenários de 3-bet pot. E muitas pessoas erram nesses cenários, o que pode custar muito dinheiro, né? É muito importante você saber desempenhar bem em todos os cenários, fora de posição, em posição, sendo agressor ou não, né? Nesse caso, nós vamos ser os agressores aqui, jogando fora de posição em um 3-bet pot com as as. Vamos ter aqui um open do cutoff, temos um as 5-4-2 single suited, por mais que ele tenha muitas low cards, ele ainda tem um nut suited, é uma mão bem decente, bem forte, que puxa equidade, ela vai conectar bem com alguns boards low aí, fazendo alguns straight draws com overpair e tudo mais. Então a gente tem um tribet aqui bem standard, que é o que o herói faz, e o cutoff padrão vai acabar defendendo. E aqui a gente tem a primeira decisão que provavelmente vai ser bem simples para todo mundo. 10, 8 e 5 two-tones, onde a gente não tem o flush draw nuts. Nesse SPR aqui é só desligar a mão, né? Não temos nada na mão, a gente só tem um overpair e um blocker do 5, a gente não bloqueia straights, não bloqueia pares, não bloqueia flush draws. Então não tem muito para onde ir com essa mão, é só desligar mesmo. E é natural, por conta da textura do board, a gente vai ter muito check. E algumas mãos a gente vai colocar no check raise, mas não vai ser o caso dessa mão aqui nesse flop. Porém, a ação vai ficar muito interessante no turn, porque o jogador lá deu check behind. E quando ele dá check behind, a gente tem uma informação bem relevante. E qual é essa informação? Deixa eu bater o turn aqui primeiro. E qual é essa informação? Geralmente, se ele tem uma mão que conectou bem com o flop, ele vai apostar. Principalmente as mãos de valor, é claro, né? Ele vai apostar todos os dois pares mais, os melhores pares de 10, os flush draw nuts. Então, todas as mãos mais fortes ele vai apostar. Qual que é o range de check back nesse board, geralmente? Mãos que não bloqueiam nada, né? Que estão meio air. Alguns draws mais fracos, é claro. Por exemplo, ele tem lá um 6 e 7 com cartas aleatórias ali que não tem um combo de wrap, né? No caso. A tendência é que ele jogue mais de check. Algum tipo de overpair, como rei-rei, dama-dama, que não tenha nada conectado com o board, nem flush draw. A tendência é que jogue de check. Então, ele vai ter uma porção de mãos que não tem um combo draw muito forte nesse board, né? Principalmente ele não vai ter muito valor nesse board. E quando bate esse rei de ouros turn, o board fica extremamente dinâmico. Agora, de 4 até o As completam straights. Então, blanks, basicamente, só 2 e 3, né? Fora as dobras, que não dá para descartar que ele tenha esses pares na mão dele aí, que ele tenha 10x ou 8x, porque nem todos vão apostar. E o SPR ainda está próximo de 4, aí 3, uns que 3,5, vai. Se a gente apostar, a gente tem um risco de levar um call aqui, e como o Nuts vai mudar muitas vezes, a gente pode acabar sendo blefado, porque a tendência é que a nossa mão aqui termine, na maioria das vezes, como um par de As over pair. Né? Para a nossa mão melhorar, tem que bater um 5, um 4, um 2, ouros ou As. Né? Então, muitas vezes a gente vai chegar no river com as As. Então, para mim, a melhor decisão, o que, que seria aqui? É dar o check novamente para talvez agora induzir ele a apostar, porque a gente vai jogando como? Check raise. Aqui no check raise a gente consegue somar uma fold equity, porque ele vai estar apostando algumas mãos que não são tão fortes, não conseguem dar bet call. Ele vai estar apostando alguns tipos de draws aí agora que a mão dele melhorou um pouco, que ele vai ter, ver uma fraqueza na sua mão, vai apostar e você consegue dar um all-in na frente dele, né? Puxando equidade, extraindo bastante valor nessa jogada e já encerrando a mão, sem ter que jogar o river ainda fora de posição num SPR muito baixo. Então, alguns jogadores podem ter um pouco de receio dele ter acertado esse rei aqui, ter mãos muito fortes e acabar jogando apenas de check call, por exemplo, para melhorar a nossa mão. Mas acho que é um desperdício de equidade e fold equity aqui no caso, não dar esse check raise nesse turn onde várias mãos dele aqui vão ser composições de um par só. Ele vai ter aqui um rei dama valete, por exemplo. Ele vai ter um as dama valete com flush draw, alguma coisa assim. Então tem várias outras mãos aqui que ele missou todos os pares, ou ele tem um par só, que ele vai optar por apostar e você consegue ir na frente ou que ele fold essas mãos no caso, né? Foi o que o herói fez, ele escolheu pela linha de check para check raise.
Porém, o vilão lá deu check behind, ele acabou só levando para showdown, tentando realizar a mão dele. Bateu aqui um set que acaba que a gente tem que só desligar a mão, né? A gente perdeu a mão praticamente, é difícil encontrar um showdown que a gente esteja ganhando, né? Mas aqui o showdown não vem ao caso. A decisão do vídeo aqui, né, da pergunta, é realmente como jogar nesse turn, para saber se vocês jogariam dessa maneira ou não. Beleza? Espero que tenham gostado aí, GL nas mesas e até a próxima.